Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível, né? Com vocês e os familiares de vocês, né? Continuamos ainda, né? Precisando ter alguns cuidados, né? Com a nossa saúde, com a saúde do próximo. Precisamos ainda manter isolamento social, distanciamento social, aquelas pessoas que podem, né? Quem não tem precisão de ir à rua, que fique em casa, não é? As recomendações de higiene com as roupas, calçados, conforme a gente vem da rua para entrar em casa, né? A gente precisa ter aquele cuidado. A constância da lavagem das mãos, a limpeza das mãos com álcool em gel, e o uso da máscara continua se fazendo muito necessário, né? Mesmo com a flexibilização aí de algumas áreas do comércio, ainda inspira cuidados, cautela, né? Vamos devagar, né? Está tudo indo lentamente e nós vamos acompanhando. Então, temos que ter cuidado, porque ainda não temos uma vacina, né? Por mais que estamos aí em tempo recorde dos cientistas tentando desenvolver essa vacina, trabalhando em cooperação com países, com cientistas de outras nações, nacionalidades, ainda não temos essa vacina disponível, né, para imunizar toda ou grande parte da população mundial. Por essa razão, precisamos ter cautela, não é? Ter cuidados. Cuidando da gente, a gente cuida do outro, não é? Esse é o momento. Meus amores, em geografia, nós vamos revisar, estamos revisando, né, o continente americano no módulo 3 para a nossa realização da AB1 do terceiro bimestre. Peço a vocês que peguem, então, por gentileza, o livro de vocês, o caderno, o lápis, né, o marca-texto, para auxiliar aí na realização dessa revisão, né, desse momento de revisão de conteúdo aí do assunto, para a gente trabalhar e ter êxito na nossa AB1 do terceiro bimestre. Lembrando que estamos no terceiro módulo, falando sobre o continente americano. Bom, meus amores, falando aí sobre os Estados Unidos e a população dos Estados Unidos, a história da colonização dos Estados Unidos teve início no século XVII, quando então os primeiros imigrantes ingleses começaram a chegar na região do Nordeste, onde hoje é os Estados Unidos, né? Esses primeiros colonos começaram então a se estabelecer e desenvolveram as 13 primeiras colônias dos Estados Unidos, né? Esses primeiros imigrantes, eles vieram da Europa fugindo, não é, de um intenso êxodo rural que ocorreu lá na Europa e das perseguições religiosas que muitos estavam passando. Essa população, esses imigrantes, eles estavam indo em busca de como se diz, de poder desenvolver a sua religiosidade de forma livre, não é? E também em busca de melhores condições de vida, né? Melhor condição para desenvolver a sua vida, dos seus familiares, né? Desenvolver, exercer a sua religiosidade livremente, né? A sua opção religiosa livremente. Os primeiros a chegar nessa região do Nordeste aí, do território norte-americano que hoje é os Estados Unidos, foram os ingleses. E aí depois vieram os irlandeses, depois vieram os escoceses, os franceses, os alemães, não é? E assim foi povoando a América, né? Nessa região aí dos Estados Unidos, tivemos então um desenvolvimento diferenciado, um povoamento diferenciado. A parte
norte. E a parte central desse território foi desenvolvido o povoamento a colonização de povoamento, ou seja, as pessoas foram se instalando em pequenas porções de terra, né? E ali iam cultivando essa terra, fazendo com que essa terra se desenvolvesse, né? Esse espaço se desenvolvesse. Já na porção sul dos Estados Unidos, o território que hoje é os Estados Unidos, a população que foi chegando, ela foi desenvolvendo a colonização de exploração. Por quê? Porque nessa região foi desenvolvendo ali grandes propriedades monocultoras, não é? Com cultivo de gêneros tropicais, com o intuito, né, de crescimento, de expansão, não de desenvolver internamente, como a região central e a região norte, né? Foi desenvolvendo para expandir a sua comercialização. Após a independência, né, nos séculos 18 e 19, volta então a ter nesse território uma expressiva levada de imigrantes, não é? Essa ocupação do interior do território veio ocasionar escassez de terra disponível, né, para muitas pessoas, para muitos imigrantes. Então, essa população que estava chegando nessa segunda levada de imigrantes tiveram que buscar outras áreas do território dos Estados Unidos, não é, para poder se desenvolver. E aí eles rumaram em direção ao oeste do território. Esse fenômeno, esse novo fenômeno, essa levada de imigrantes, essa nova levada de imigrantes no território dos Estados Unidos, teve o nome de fenômeno chamado de Marcha para o Oeste, né? E aí começa, então, o desenvolvimento da infraestrutura nesse território. Vai começar, então, o desenvolvimento da estrada ferroviária, né? A industrialização nessa região começa a desenvolver, não é? Nessa região oeste aí dos Estados Unidos, e começa, então, os embates com os indígenas que já habitavam esse território. Como outras áreas do continente americano, os Estados Unidos também, quando chegaram os primeiros imigrantes ingleses, já era ocupada pelos indígenas, né? Pelos povos indígenas. E esses novos imigrantes que chegaram, eles começam a perceber que esses indígenas iam atrapalhar o desenvolvimento que eles estavam propondo, que era a industrialização e a exploração do ouro, então, né, dos recursos minerais nesse território. Começam, então, os conflitos com esses indígenas, onde muitos grupos indígenas acabaram sendo dizimados, não é? Vieram aí a se extinguir uma grande quantidade de indígenas nessa região, né? Entre todos os países do mundo, os Estados Unidos foi o território que mais recebeu imigrantes dentro da sua região. Né? Em toda a história, os Estados Unidos é o que mais recebeu imigrantes. Então, está explícito por esse recebimento de inúmeros imigrantes, né? A sua pluralidade cultural, não é? Porque são pessoas advindas de várias áreas, de vários outros países e que se juntaram e desenvolveram a sua vida dentro do território estadunidense, né?
O perfil da população dos Estados Unidos é uma população constituída por povos, né, por pessoas provenientes de praticamente todo o território do mundo, todas as regiões do mundo, né? Durante as primeiras décadas do século XX, os europeus, né, foram representaram aí, não é, o maior número de imigrantes nos Estados Unidos. Depois nós tivemos a chegada aí dos asiáticos e seguido pelos latinos. Dentro do território dos Estados Unidos, pela população, né, estadunidense, né, existe um certo desconforto em relação a sindicatos, a emprego, porque eles acreditam que a população latina, por exemplo, é uma população de negros, é uma população que vai atrapalhar, vai diminuir a quantidade de emprego que eles têm, né? As possibilidades de emprego para as pessoas que são do território dos Estados Unidos. Então, existe, né, um certo preconceito, um racismo dentro dos Estados Unidos em relação a índios, a negros, não é? A latinos, não é? Em relação a estruturação do território, porque eles acreditam que essa população prejudica o desenvolvimento dos Estados Unidos, não é? Existe uma certa questão de falta de respeito até com essas outras populações, com a população negra, né, com a população indígena e com a população latina dentro do território dos Estados Unidos, não é? A população estadunidense é uma população, ou seja, a população norte-americana, né, é uma população essencialmente urbana, né? 81% da população norte-americana vive nas áreas urbanas, né? O que a gente pode colocar mais como importante e essa população, ela cresce no ritmo aceleradíssimo, né? A partir dos anos de 1940, começa a crescer aí esse número populacional nas áreas urbanas de forma meio que descontroladamente, não é? As áreas metropolitanas começam a sofrer inchaços populacionais. Nós temos nos Estados Unidos uma grande quantidade de pessoas, né, que vivem, que acessam, né, um elevado padrão de vida, não é? Um alto poder aquisitivo, tem planos de saúde, serviço de educação, de qualidade, né? Serviço de comunicação, acesso à tecnologia, mas isso não impede que uma boa parcela da população norte-americana não seja acometida por problemas sociais, não é? Devido ao aumento populacional, né, e a crises econômicas. Então, um país, nos Estados Unidos, tem uma quantidade de pessoas que não têm acesso à saúde, à educação de qualidade, tem uma boa camada de população que está empobrecida, não é? É uma expressiva quantidade de pessoas no país que estão em condições vulneráveis, não é? As condições de pobreza têm aumentado em cerca de 15% dentro do território dos Estados Unidos, né? Muitas cidades estadunidenses enfrentam esses problemas sociais, como desemprego, né? Não consegue oferecer à sua população serviços básicos, né? Como a educação, a saúde, né?
porque existe aí a diminuição da participação do Estado nos investimentos, não é? Nos investimentos para desenvolver e oferecer qualidade de vida para muitos cidadãos, né? Então, isso acontece nos Estados Unidos também, mesmo tendo aí uma grande quantidade de população que tem acesso, né? E que tem boa qualidade, né? Que tem uma elevada qualidade de vida, né? Existe um grande problema entre a fronteira dos Estados Unidos e a entrada de imigrantes pelas fronteiras do México, né? Existe uma grande quantidade de brasileiros que tentam, assim como de outras áreas da América Latina, que tentam adentrar os Estados Unidos pela fronteira do México. Existe um grande muro, um intenso muro, que é intensamente vigiado pela segurança estadunidense, não é? Os mexicanos, eles têm algumas indústrias no seu território, que são indústrias norte-americanas, foram instaladas no México, no território mexicano, justamente para que não haja, né, a entrada, que não haja necessidade da entrada de mexicanos no território norte-americano, né, que não haja esses imigrantes, porque o território norte-americano preza pela boa qualidade de vida da sua população, e se tiver um inchaço maior populacional, o número de desempregado vem a aumentar, não é? A crescer muito, né? Mesmo os Estados Unidos e o México sendo do mesmo bloco econômico que é o NAFTA, o que acontece? Eles só têm um acordo econômico, não tem um acordo de livre acesso, né? O acordo é político comercial, não é de livre circulação de pessoas, é circulação de mercadorias e acordos econômicos entre eles, né? A população que ocupa o Canadá é uma população miscigenada, né? Também no território do Canadá existia já os nativos, né? Antes dos ingleses chegarem, existia aí os nativos, os indígenas já ocupavam, eram os descendentes que já ocupavam aí, né? Com a chegada dos ingleses, franceses, não é? Dos asiáticos no século XVII, já havia esse povo aí, né? E essa miscigenação, essa população, nos dias atuais, dentro do território do Canadá, ela está ocupando áreas irregular, né? Por quê? Porque nem todo o território do Canadá é área que fornece possibilidades da população habitar, né, devido aí às condições climáticas, não é, do território, né? O que a gente pode colocar mais também é que a população canadense, ela é uma população essencialmente urbana, né, assim como a população que vive nas outras áreas dentro dos Estados Unidos, também a população canadense também é uma população urbana, né? Cerca de 81% da população canadense é uma população urbana, né? Os nativos, né, os inuites ou os esquimós, são os povos nativos, né, do Canadá. Eles viviam da caça, da pesca, né? E muitos inuites perderam, né, o seu modo tradicional de vida. Atualmente, a maioria deles, né, não moram mais em iglus, né, devido às condições, né? Os iglus são aqueles blocos de gelo que eles conseguem transformar em uma habitação, né? Característica deles. Muitos hoje, atualmente, estão vivendo em casas de madeira, né? Com energia elétrica,
e o sistema de aquecimento, né? Já que eles tinham as suas próprias vestimentas características. Então, com a atualidade, com a modernidade, a convivência com os imigrantes, muitos foram perdendo aí as suas tradições, as suas culturas. Não é que não exista mais, mas não é tão comum dentro do território do Canadá, tá certo? Meninos, eu acredito que vocês tenham absorvido algumas informações. Peço a vocês que leiam o livro de vocês, tá? Estamos revisando o assunto aí, trabalhado no terceiro bimestre, para a nossa AB1 do terceiro bimestre. Estamos falando do módulo 3, falando sobre o continente americano. No mais, vou deixar vocês um abraço fofinho, um beijo carinhoso. Estudem para ter bom êxito na prova de AB1, tá bom? Tchau, até a próxima!